Fala traders, tudo bem? Estou operando aqui com vocês hoje em suporte e resistência, certo? Olha, eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui. Veja, esse aqui é um exemplo de rompimento. Deixa eu ver qual ativo. Esse aqui é um ativo que provavelmente vai respeitar bem. E esse aqui é um ativo de rompimento, certo? Por quê que isso aqui é um ativo que não respeitou, né? É um exemplo de rompimento que eu estou mostrando. Veja, claramente, olha a força dessas velas, certo? Olha a força dessas velas. Olha, veja que o mercado está totalmente indeciso, né? Só para constar, o mercado está totalmente indeciso, entendeu? Então, já não seria nem bom fazer operação aqui. Deixa eu só coisar aqui. Veja, o mercado totalmente indeciso. Olha a sequência de velas vermelhas aqui. Aí teve uma correção aqui. Ó, mais uma força de velas vermelhas aqui. Respeitou a primeira vez, certo? Aí ele subiu. Veja, o que ele formou ali agora? Ele formou ali agora um doji, certo? Então, depois da vela doji, que vela que veio? Veio uma vela super forte. Por isso que teve esse rompimento. Agora aqui ele está buscando suporte, entendeu? Então, quer dizer o quê? Nós temos que ficar observando a questão da tendência. Se a tendência, ó, veja aqui, totalmente lateralizado. Ó, totalmente lateralizado. Ele veio de uma alta, aí aqui ó, lateralizou e aqui caiu, certo? Só que usando padrão de vela e o filtro probabilístico, a gente pode ver que aqui não seria uma boa entrada para fazer. Por isso que eu não fiz. Porque, como eu disse, ó, ele já tinha tocado uma vez aqui, certo? Teve um toque ali, ó. Veja, ó, teve mais toques aqui, ó, um toque, dois toques, entendeu? Então ali ele teve dois toques. Só aqui, ó, vamos voltar. Aqui antes era uma antiga resistência, né? Então ele teve dois toques nessa região. Ó, teve dois toques. Aqui ele teve o terceiro toque. E todo mundo sabe que suporte e resistência, você tem que entrar no máximo no terceiro toque, entendeu? Você tem que esperar um toque, dois toques, e poderia ter entrado nesse terceiro toque aqui. Agora o quarto toque é muito arriscado, entendeu? Então é muito arriscado o quarto toque. Ó, se ele bater ali, como está uma tendência de queda, a gente vai pegar um pullback. Ó, pullback. Pullback. Porque está numa tendência de queda. Ou seja, provavelmente ele vai respeitar bem. Enquanto isso aqui ele está buscando o nosso suporte. Certo? Então, todo mundo sabe isso. Certo? Que 3 toques. Um toque, dois toques. Entra no terceiro toque, certo? Porque se você entrar no quarto toque, ou no quarto toque, como ia ser aqui, ó, vitória tranquila, certo? Por quê? Porque tá numa tendência de queda, ele houve o rompimento aqui no quarto toque, caiu. E aí no que caiu, ele tá querendo ou fazer um pullback, né, como ele fez aqui, e continuar caindo, que possivelmente é o que vai acontecer, ou ele está querendo se formar apenas uma armadilha, certo? E voltar para o canal. Mas eu acredito que ele vai cair, porque a tendência dele está, como vocês podem ver, ó, bem forte de queda. Aqui houve uma lateralização, certo? Veio de uma subida, lateralizou, agora possivelmente, provavelmente vai cair. Ó, tá vendo? Tá vendo? É conhecimento do gráfico, traders. Tem que ter treinamento, conhecimento do gráfico. Ó, já tá caindo, entendeu? Então, aqui foi um exemplo de como não fazer operação. Você viu, ó, um toque. Novamente, só pra gente fechar aqui. Um toque, dois toques. Bom, respeitou bem. Terceiro toque, poderia ter entrado aqui, teria sido vitória. Quarto toque, já rompeu, entendeu? Além disso, teve um doji ali e uma super vela forte, mostrando que provavelmente a queda ia ser brusca. E tá sendo. Olha só como vai ser brusca a queda, entendeu? A gente teve a vitória no pullback, porque bateu ali na
no suporte, né, que agora se tornou uma resistência, todo mundo sabe isso, certo? Quando rompe o seu suporte, o que era suporte agora se torna resistência. Você pode pegar um pullback. Eu pego de 1 a 2 pullbacks no máximo, entendeu? Não pego mais de 2, não, que também é bem arriscado. Agora ele vai cair bem, certo? Então, uma forma de você fazer, entendeu? De você fazer a sua operação, pegando um pullback aqui e analisando bem se vai realmente ter uma tendência forte, brusca, que vai romper ou não, certo? Ó, veja, aqui ele está buscando ainda o nosso suporte. Ó. Veja, o mercado ele sobe, corrige, entendeu? Ou seja, impulso, correção, certo? Olha, aqui ele está numa tendência, nós podemos ver uma tendência de queda, certo? Ó, ele veio, né? Na verdade, ele veio de uma tendência de alta, houve a acumulação, né? Ó, zona de exaustão, que ele não está sem tendência. Aí agora ele formou uma tendência de queda, entendeu? Então, provavelmente ele vai demorar um pouquinho para bater ali no nosso suporte, né? Porque ele vai dar uma corrigidinha, vai dar uma subida, corrigindo, descendo. Mas então é isso, traders. Tem que suporte e resistência funciona muito bem, mas você tem que tomar cuidado com armadilhas, tomar cuidado com falsos rompimentos, e isso a gente consegue identificar através dos filtros probabilísticos, certo? Que são a repetição de cores de vela, entendeu? Igual nesse outro ativo aqui que a gente estava, certo? Veja, formou padrão de vela e filtro probabilístico, repetição de cores. Veja, formou um doji, certo? Padrão de vela que indica reversão, certo? Ou seja, aqui no caso indicaria a continuação de queda. E aí houve uma forte vela vermelha. E veja, então teve na sequência, na verdade, 3 e essa formou 4 velas vermelhas, entendeu? Então, na verdade, houve aqui tanto padrão de vela e a repetição de cores que seria contra a sua entrada aqui, entendeu? Então aqui você não poderia operar, dificilmente ia respeitar, entendeu? Veja, vamos colocar esse suporte aqui embaixo. Mesmo que fosse aqui embaixo, não ia respeitar. Por quê? Porque veja, houve ali o doji representando o padrão de vela que representa aqui no caso a continuação da queda, né? Ou uma possível reversão se ela tivesse vindo de alta, e aí agora isso ia sinalizar uma reversão para queda. Mas como veio em queda, isso é um padrão de vela que vai representar a continuação da tendência, certo? Então veja bem, padrão de vela, repetição das cores, olha, triscou, aqui ó, bateu no nosso suporte, ó, não respeitou, entendeu? Ele não ia respeitar. Por quê? Porque você tem que analisar a tendência, Se fosse aqui em cima, iria respeitar muito bem, porque ó, estava lateralizado o mercado. Mas quando está numa forte tendência, você tem que analisar isso. E isso muitos vendedores de curso aí não falam. Muitos vendedores de curso não querem que você saiba isso, né? Olha só, aqui ele está buscando o nosso suporte. Veja bem, ó, 1 toque, 2 toques. Se tiver o 3º toque, ali a gente entra. Eu vou esperar para ver se vai ter uma oportunidade aqui. Eu volto com vocês, traders, para o vídeo não ficar muito longo. Traders, voltando aqui, desculpa novamente o meu atraso em voltar, certo? Olha, aqui surgiu mais uma oportunidade para a gente fazer a nossa operação. Veja, uma resistência, 1 toque, 2 toques, a gente entrou no 3º toque, certo? Veja bem, olha só, vitória tranquila, entendeu? Vitória tranquila. Então é assim que tem que ser observado, entendeu? Veja, teve aqui um toque, aí lucro, aí teve aqui o 2º toque, certo? 2º toque, né? Verdinho ali, aí caiu na outra vermelha. 3º toque, a gente entrou no 3º aqui, entendeu? Então é assim que nós precisamos analisar, certo? Por estar em OTC, tá meio ruim de aparecer oportunidades. O mercado tá bem volátil, buscando aqui a resistência, suporte, né? Mas então é isso, traders. Precisa analisar bem,
Não precisa analisar bem. Suporte e resistência é a base do price action. É o que funciona há 300 anos já. Só que você precisa tomar cuidado com os rompimentos falsos, com as armadilhas, entendeu? E com o filtro probabilístico e o padrão de velas, você consegue identificar isso. Veja, aqui por exemplo, nós vemos que está numa tendência de queda, certo? Olha, nós vemos que está numa grande tendência de queda. Opa. Se tocar, calma, é uma oportunidade. Uma oportunidade foi. Uma operação com vocês aqui, certo? É justamente isso que eu ia falar, justamente isso que eu ia falar, entendeu? Eu fiz até essa operação até para vocês verem, entendeu? Aqui eu não deveria ter operado, mas eu operei porque eu vi que era um exemplo bom para dar para vocês. Olha, a gente vê que tá uma grande tendência de queda, certo? Aqui seria super arriscado fazer a operação, entendeu? Super arriscado fazer a operação, porque olha, tocou no suporte, mas olha só a repetição de cores que teve, por isso que nos deu loss, entendeu? Veja a repetição de cores que teve. Então é isso que tem que ser analisado. Houve uma grande repetição de cores, padrão de vela está representando, veja aqui que houve um martelo invertido, certo? Então está representando o que? A continuação da tendência de queda, por isso houve esse rompimento. Vamos esperar para ver se há um pullback. Eu volto aqui. Traders, voltando aqui, eu acabei de fazer a entrada, certo? Não demorei muito não. Teve um pullback ali, certo? Só que infelizmente deu um delay ali, né? Mas acredito que será a vitória, porque a gente está operando, né? Tá no suporte e resistência, mas além disso está a favor da tendência, certo? Então, eu vou encerrar esse vídeo, tá? Só terminar essa operação no pullback. Vitória, certo? Então, mais uma vitória pra gente. A gente só teve um loss, que foi nessa demonstração aqui, Por que aqui a gente teve loss, então? Veja bem. Você tem que analisar o mercado amplamente. Tendência de queda, veja. Como eu disse no vídeo anterior lá. Depois você veja lá, operando a favor da tendência. O mercado desce, sobe fazendo sua correção, desce, ou seja, impulsa, correção, impulso, correção. Tá uma tendência de queda? Desceu, fez a correção, desceu, fez a correção, desceu, fez a correção e desceu, entendeu? E nessa descida dele, veja quantas elas, desde lá da resistência lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, houve um martelinho invertido. O que esse martelinho invertido está representando? Não está representando a força dos compradores. Ele está representando a continuação da forte tendência que está, entendeu? Então, por isso que houve o rompimento. E eu até fiz proposital para vocês verem, né, um exemplo de como não poderia fazer, certo? Porque repetição de cores é um filtro probabilístico, lembre-se disso, certo? Repetição de cores, aí houve um martelo invertido que representa a continuação da queda, e aí o que aconteceu? Rompeu, aí a gente pegou um pullback ali, certo? Aí ele caiu. Agora tá formando o que? Uma armadilha, certo? A armadilha é quando ele rompe, só que a resistência ela não é uma linha, a resistência ela é uma região, entendeu? Então houve o rompimento ali, só que não está com muita força para continuar, por isso ele vai subir fazendo uma correção, só que depois pode ter certeza que ele vai romper ali, ele vai cair, entendeu? Isso aqui depois vai ser rompido, pode ter certeza que isso vai ser rompido. Por quê? Porque é o que eu disse, tendência de queda, impulso para baixo, correção para cima, impulso para baixo, correção para cima, é o que ele está fazendo, corrigindo para cima para depois impulsionar para baixo, entendeu? Então é isso, traders. O mercado financeiro é isso. Então é isso esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, suporte e resistência. Falamos bastante coisas aqui, certo? Falando sobre armadilhas, falando sobre falsos rompimentos. Dei um exemplo aqui, né? Acabei de dar um exemplo quando não pode operar
né? Quando a tendência está muito forte, o padrão de vela está representando que vai continuar na tendência, o filtro probabilístico está representando que vai continuar na tendência. Dei um exemplo de quando respeita, né? Dei exemplo de pullback, entendeu? Então, veja, o mercado tá super volátil, tá super volátil, o TC, então não tá muito bom pra gente fazer operação, mas eu fiz esse vídeo para vocês entenderem um pouco de suporte e resistência, ok? Então, até o próximo vídeo e um abraço a todos.